da bondade de Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra dessa semana. Eu quero falar a respeito da profecia das 70 semanas de Daniel. Isso está em linha com aquilo que nós estamos pregando a respeito da volta de Jesus, a respeito do tempo do fim, a respeito da consumação dos séculos, que nós falamos a respeito ali de Mateus 24 e 25. Hoje eu quero falar a respeito do livro do profeta Daniel, um livro tremendo, de profecias extraordinárias. Você vê logo no início do livro do profeta Daniel, no capítulo 2, tem aquela profecia a respeito do sonho lá de Nabucodonosor, que teve aquele sonho com aquela estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, todas aquelas circunstâncias ali, e Daniel, que era esse homem de Deus, revelou para o rei, e nessa revelação ele contou como seria os próximos séculos, o governo que seria estabelecido. É algo tão extraordinário aquela profecia da estátua de Nabucodonosor, que os historiadores, desde a Idade Média, não acreditam que aquela profecia foi falada mesmo por Daniel, porque a veracidade dos fatos é tão extrema, que eles acreditam que foi escrito depois que aconteceu. A profecia fala do Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o grego, por fim o Império Romano. E assim como foi profetizado 500 anos antes de Cristo por Daniel, lá na Babilônia ainda, essas coisas aconteceram, fidedignas a profecia, tão extraordinária a profecia, que há pessoas que não acreditam que foi Daniel que falou, mas nós acreditamos, porque está escrito na Bíblia, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é verdade isso. Tanto os judeus quanto os cristãos, nós cremos nessa verdade. Todos aqueles impérios que vieram, um sobrepondo ao outro, já havia sido profetizado. Mas aqui agora, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, também há uma profecia extraordinária. Isso aqui aconteceu depois, lá no final já do cativeiro do povo de Israel. Os irmãos sabem, Nabucodonosor conquistou Israel, destruiu a cidade, levou todo mundo cativo, e Jeremias havia profetizado. Deus havia falado através do profeta Jeremias que esse cativeiro tinha um tempo determinado. 70 anos seria o tempo desse cativeiro. E Daniel, certo dia, lendo o livro do profeta Jeremias, ele viu, já falei para os irmãos, ele fez as contas ali e concluiu que já tinha se completado os 70 anos. Semana passada eu falei a respeito das 3 dimensões, dos 3 céus que a Bíblia fala. E Daniel estava aqui debaixo desse céu, o céu natural, que é governado pelas regiões celestiais, que é o segundo céu. E o povo de Deus havia cumprido os 70 anos, mas não foi automático a libertação deles. Por isso Daniel se colocou a orar, aplicou o coração a orar. Daniel, como homem de Deus, foi lá para o terceiro céu, que governa todos os outros. E desde o primeiro dia, o anjo falou para ele, que ele aplicou o coração a orar. Deus ouviu a oração e mandou a resposta. Mas o anjo demorou 21 dias para chegar até Daniel, porque houve uma resistência. Isso já fala claramente para nós, que a vontade de Deus não se cumpre na nossa vida automaticamente, apesar dele ser soberano, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda existe uma resistência muito grande, e muitos irmãos deixam de experimentar da bênção de Deus, porque por causa da resistência, do tempo, eles concluem que não é da vontade de Deus e param de orar. Mas Daniel perseverou 21 dias, e quando o anjo chegou para ele, e falou para ele todas essas coisas, passou para ele essa profecia que eu quero ler com os irmãos, que está lá no capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do verso 24, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio.
e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Essa profecia, ela fala todo o plano de redenção, fala desde aquele momento que o povo de Deus estava ali no cativeiro ainda, até a consumação do século, até o fim de todas as coisas, inclusive da volta de Jesus. Ele começa falando aqui, dando o motivo porquê dessas 70 semanas, é um tempo determinado. Deus estabeleceu que em 70 semanas, todas as coisas se completariam. Quando fala 70 semanas, são semanas de anos, cada semana corresponde a 7 anos. Então ele começa falando que nesse período de 70 semanas que estavam determinadas, está determinado, Deus não vai ver se vai operar, isso aqui foi determinado pelo próprio Deus. E nesse período de 70 semanas, Deus então iria realizar, ia fazer cessar a transgressão, iria dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. A profecia foi dada para isso. Nesse intervalo de tempo de 70 semanas, Deus ia resolver o problema do pecado, da iniquidade, da transgressão. Os irmãos sabem que a transgressão é o pecado da transgressão da lei. Nenhum homem pode cumprir a lei. Então, quando nós quebramos um dos princípios da lei, nós estamos transgredindo. E nessas 70 semanas, Deus ia fazer cessar a condenação pela transgressão da lei. Mas Deus também ia dar fim aos pecados, o pecado que habita na nossa carne, a natureza pecaminosa. Nesse intervalo de 70 semanas, Deus resolveria de uma vez por todas a questão do pecado. Quando está falando de pecado, não está falando de atos pecaminosos, está falando da natureza pecaminosa que nós adquirimos lá no Éden. Porque um pecou, todos pecaram, nós falamos semana passada. E também que Deus ia expiar a iniquidade, a expiação pelo sangue. A iniquidade é aquele pecado que habita dentro de você, é aquilo que só você e Deus sabe, é aquela tentação que fica o tempo todo, é aqueles pensamentos. Isso está relacionado à iniquidade que Deus também ia expiar. E Deus ia também trazer a justiça eterna, é a justiça de Deus, é a justiça que nós conhecemos da cruz, da qual nós passamos a receber pela graça de Deus. E também selaria a visão e a profecia, e ia ungir o Santo dos Santos. Tudo isso aqui está determinado, vai acontecer a partir dessas 70 semanas. Depois que ele anuncia aqui as 70 semanas e o motivo pelo qual Deus está dando a profecia, ele agora vem explicar de maneira mais detalhada como que isso vai acontecer. Então, depois que ele fala de ungir o Santo dos Santos, ele fala, sabe e entende. Presta atenção, eu vou te explicar como é que vai acontecer essas 70 semanas. Então está escrito, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então aqui tem um intervalo de tempo, que tem um início. O início desse intervalo de tempo é quando sair a ordem para restaurar Jerusalém. Lembra que Daniel e o povo estavam no cativeiro, Israel estava destruído, não estava lá na sua terra prometida. Mas ele fala aqui que desde a saída da ordem até o ungido, até o Messias, seriam 7 semanas mais 62 semanas. Isso dá 69 semanas, não se completa as 70 semanas. E aqui ele fala que as praças e as circunvalações se reedificarão. Então eu queria falar a respeito dessa profecia. E aqui fala até o ungido. Se você olhar no original aqui do Velho Testamento, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra em hebraico que foi traduzida para ungido é Machia. E Machia, na verdade, o significado dela não é ungido. O significado da palavra Machia é Messias. Então, quando nós estamos lendo o texto, nós podemos colocar desde a saída da ordem até o Messias. E às vezes, quando nós falamos do ungido, existem muitas pessoas que são ungidas. Mas aqui está falando do Messias, que foi anunciado em todo o Velho Testamento. A palavra aqui não é ungido, mas é Messias. Mas no Novo Testamento, o nome de Jesus é Jesus o Cristo. Você vê os apóstolos ali no livro de Atos falando que a igreja se reunia todos os dias no templo, de casa em casa, anunciando e pregando Jesus o Cristo. A palavra Cristo é ungido. Então no Novo Testamento é revelado que Jesus é o ungido.
Essa palavra significa agora, no grego, Cristo ungido. Mas no Velho Testamento, essa palavra Machia é no hebraico. Então no hebraico é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Mas no Novo Testamento é Jesus o Cristo. Muitos são ungidos, mas Jesus é o ungido. Há uma diferença muito grande. Nós somos ungidos. No dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo veio sobre você, e você se tornou um ungido de Deus, um escolhido de Deus, alguém separado por Deus. E o próprio Espírito Santo, esse óleo que veio sobre você, está ali determinando quem você é, a sua nova natureza. Mas isso tudo nós recebemos daquele que é o ungido. Então Jesus é o ungido, e nele nós fomos ungidos também. Amém? Mas falando da profecia, essa profecia aqui de Daniel 9 é uma das mais extraordinárias da Bíblia. Por quê? Porque ela tem data, ela tem um tempo determinado. Todas as outras profecias, ela apresenta sinais do tempo quando elas vão acontecer, fatos, eventos. Então Jesus mesmo apresenta sinais da sua volta. Ele não estabelece uma data, pelo contrário, em relação à data da volta dele, ele diz que nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe, somente Deus o Pai sabia quando ele vai voltar. Mas essa profecia de Daniel, ela tem uma data para o cumprimento dela, e ela apresenta os fatos de maneira cronológica, são eventos que vão acontecer, e está determinado na profecia o início dela. O verso 25 fala quando seria o start, quando começaria essa contagem das 70 semanas. 70 semanas é um intervalo de tempo que deveria ter um início, e a profecia diz que esse início aconteceria desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O povo estava no cativeiro, Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído, e aí Deus está mandando falar para Daniel através do anjo: no dia que sair a ordem, a liberação, para vocês que estão no cativeiro, voltar para a terra prometida, reconstruir Jerusalém e o templo, ali vai começar a contagem dessas 70 semanas, e esse dia está registrado na Bíblia. No livro de Neemias, no capítulo 2, fala que no 20º ano do rei Artaxerxes, ele soltou essa ordem para a reconstrução de Jerusalém, para a reedificação e reconstrução do templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Queria ler com você isso que está lá no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1. Então está escrito: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, isso aqui é Neemias falando, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas dos reis, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias está falando: o rei me deu as cartas, o rei me deu a carta liberando a ordem para a restauração de Jerusalém e do templo. Aqui deu início o cumprimento dessa profecia de 70 semanas, e a partir do momento que começou, é um tempo estabelecido, é um tempo determinado. Os historiadores sabem exatamente quando aconteceria cada fato.
Nós sabemos que no final dos 70 anos do cativeiro, Daniel colocou o coração a orar. E o anjo veio e falou para ele: a profecia das 70 semanas vai começar quando sair essa ordem. E aí diz que da ordem até o ungido são 7 semanas e mais 62 semanas. Aqui há uma divisão. Poderia falar, né, da ordem, da saída da ordem até o ungido são 69 semanas. Mas não, ele fez uma divisão. Vai ter 2 semanas e mais 62 semanas, que dá um total de 69. Como eu já falei, são semanas de ano. E cada uma delas significa 7 anos. Os primeiros 7 anos da profecia, que são os primeiros 7 semanas, que são 49 anos, é o tempo da reconstrução da cidade. Os muros, a cidade e o templo. Já estava determinado na profecia que isso duraria 49 anos para que Jerusalém fosse restaurada. E depois fala de 62 semanas, que são 434 anos, que era o tempo determinado até o ungido, até o Messias. E aqui nós temos algo assim que deve nos constranger, porque os escribas do Velho Testamento, os sábios que conheciam as Escrituras, eles tinham como calcular o tempo exato que Jesus nasceria, que o Messias nasceria. Eles têm uma profecia que define tempos, e essa profecia se cumpriu nos 49 anos primeiro. Nas 7 semanas, Jerusalém foi reconstruída. Então eles já poderiam ganhar fé para calcular as próximas 62 semanas, que seria quando Jesus, o Messias, o Cristo, se manifestaria. E nós vemos que no dia que Jesus entrou em Jerusalém, com todo o povo clamando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, ali estava se completando as 69 semanas da profecia de Daniel. Era um tempo determinado, calculado, poderia se calcular. E para nós é muito importante isso. Por quê? Porque nós ainda temos uma profecia para se cumprir, que é a profecia da volta de Jesus. Na volta de Jesus nós não temos um tempo. Jesus falou: ninguém sabe o dia nem a hora, mas ficai vós apercebidos, né? Acautelai-vos. Jesus nos dá muitos sinais. E assim como o povo de Deus do Velho Testamento não prestou atenção a esses detalhes, ou até prestou atenção e desprezaram, porque não estavam interessados na vida do Messias, porque estavam muito ligados às coisas do mundo, que o mundo é mundo desde antes da fundação do mundo, desde a queda do Éden o mundo é mundo. E assim como nós temos um mundo hoje que tem muitas atrações para seduzir o povo de Deus, no tempo de Jesus também tinha. E as pessoas envolvidas com as coisas do mundo não perceberam que era o tempo da vinda do Messias. Mas Jesus estava ali agora, se apresentando como Cordeiro Pascal, que ia nos substituir na cruz. Ali estava se completando a 69ª semana na profecia. E nós vemos isso narrado lá. Os evangelhos falam do momento do Getsemane, mas eu quero ler Marcos 14, a partir do verso 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, papaizinho, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus sabia que ele era um ungido que veio para morrer, e nesse momento aqui, ele como homem no Getsemane, estava agora no momento de pavor. Lucas fala de grande agonia, porque estava chegando a hora de se cumprir a profecia do profeta Daniel, porque se completou as 69 semanas, agora o ungido vai ser morto. E Jesus estava ali diante do Pai, clamando: se possível, passa de mim esse cálice. Mas Lucas fala que o anjo veio para consolar, porque não tinha jeito, já estava determinado. E diz o texto: voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca.
retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. O Espírito do Senhor estava pronto, ele sabia o propósito da vinda dele, ele sabia que ele estava ali agora no cumprimento da profecia, chegou a hora dele ser morto, mas a carne é fraca. Jesus não era Deus daquele lugar. Jesus, como um homem, como cada um de nós que estamos aqui, estava diante desse momento de pavor, sabendo que haveria agora um momento onde a ira de Deus seria derramada sobre ele, aonde ele beberia o cálice da ira de Deus. Por isso ele estava orando, e ele orou de novo, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui estava agora chegando o momento do cumprimento da profecia, onde o Messias seria morto. Estava se completando as 69 semanas, mas a profecia fala de 70 semanas, então ainda tem uma semana que está para se completar. Por isso, na profecia, o anjo continua falando: depois dessas 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então se cumpriu a profecia de Daniel. Em 7 anos, em 7 semanas, que são 49 anos, reconstruiu Jerusalém e o templo. Nas próximas 62 semanas veio o ungido, e o ungido foi morto, e já não estava mais. Durante 3 dias não estava ali mais. Se cumpriu também. Mas aí fala que o príncipe de um povo virá e vai destruir a cidade. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70, quando um general romano chamado Tito conquistou Jerusalém e destruiu o templo e destruiu a cidade novamente. No ano 70 se cumpriu também o que Daniel falou. Então há uma fidelidade dos fatos na profecia, que realmente quem não crê no sobrenatural não compreende. E esse general romano chamado Tito depois se tornou imperador de Roma, e nós vemos que Jesus mesmo profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. E quando Jesus estava falando para os discípulos ali que o templo não ficaria pedra sobre pedra, ele já estava confirmando a profecia de Daniel, que esse príncipe de um povo viria para destruir tudo. Isso está escrito em Mateus 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Daniel, 500 anos antes, já havia profetizado, e Jesus estava profetizando agora sobre a profecia de Daniel, confirmando a profecia de Daniel. Então nós vemos que até a destruição de Jerusalém se cumpriu as 69 semanas das 70 semanas que estavam por vir. Resta uma semana para o cumprimento da profecia, mas o anjo continua falando agora para Daniel, completando a profecia, como se cumprirá essa semana. E ele fala a respeito de uma pessoa, ele fala a respeito de alguém. Então na sequência da profecia está escrito que ele, uma pessoa, fará firme aliança com muitos, por uma semana. É a semana que falta das 70. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel já está falando do anticristo que viria. Nós vemos depois no livro de Apocalipse, que é agora revelado para nós profeticamente também, a maneira como é que vai se manifestar o anticristo, onde vai ter o falso profeta, a besta, todas aquelas circunstâncias. Mas na profecia de Daniel já está falando a respeito dessa última semana, que surgirá uma pessoa, essa pessoa fará uma firme aliança, uma aliança sólida com Israel, porque a profecia é para o povo de Daniel. Ele vai fazer uma aliança, e aqui nesse tempo o templo será reconstruído, porque a profecia fala que na metade dessa semana, ou seja, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, essa pessoa vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando o templo for reconstruído em Jerusalém, os judeus voltarão a fazer todos os rituais do templo. E uma coisa extraordinária é que tudo que se precisa para reconstruir o templo está pronto.
Em 2012, quando eu estive em Israel com o pastor Aloísio, nós fomos lá no chamado Museu do Templo, e eles têm todos os utensílios, tudo, está tudo pronto, aquelas grandes pedras, aquelas pedras de esquina, pedra de remate, a pedra angular, todas elas já estão preparadas, cortadas, esperando apenas que seja liberado para que o templo seja reconstruído. Está profetizado. Por que eles têm tudo preparado? Há uma mesquita muçulmana no lugar do templo. Por que eles já prepararam? Porque está profetizado. Eles acreditam que vai chegar o tempo que o templo vai ser reconstruído. Então já está com tudo pronto, esperando esse momento. Mas essa pessoa aqui, que Daniel está falando, vai fazer uma aliança com eles, e vai haver um tempo de paz e prosperidade, e as pessoas todas vão voltar para esse homem, e vão ter ele como um grande ídolo, como uma pessoa extraordinária, que estará acabando com a fome, acabando com a guerra, mas no meio da semana, ele vai profanar o templo, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E outros livros da Bíblia o próprio Jesus fala disso, que ele virá agora o abominável da desolação, e os estudiosos falam que ele vai sacrificar um animal imundo no Santo dos Santos. Os irmãos sabem que o sacrifício era feito no átrio, o altar do sacrifício não é no Santo dos Santos, o altar do sacrifício é no átrio, na parte mais externa do templo. Mas esse cidadão aqui, que a Bíblia fala de anticristo, ele vai sacrificar provavelmente um porco, um animal imundo para os judeus no Santo dos Santos, e a partir daí vai começar agora o que é chamado do grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. A grande tribulação não é o anticristo que vai realizar, o anticristo vai começar a partir desse momento uma grande perseguição contra tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de culto, mas é nesse tempo que Deus vai manifestar a sua ira sobre as nações. Então esse ele que Daniel está falando aqui, que vai fazer uma aliança, é o anticristo que é revelado agora no Novo Testamento. Essa é a semana que ficou faltando das 70 semanas de Daniel, e é nesse tempo que ele vai fazer essa aliança, mas no meio da semana ele vai quebrar essa aliança. E Daniel diz: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele vai arrumar muita confusão, mas ele mesmo vai ser destruído. E nós vemos Jesus falando a respeito do abominável da desolação, ou abominação da desolação. Os judeus ficarão desolados quando o anticristo fizer esse sacrifício lá no Santo dos Santos. Jesus diz em Mateus 24:15: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Aqui estará quebrando aliança. E depois no verso 21 de Mateus 24, Jesus falando, porque nesse tempo, nesses próximos 3 anos e meio, que vai se completar a profecia, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus completa. No meio da semana, 3 anos e meio, o anticristo, aquela pessoa que Daniel havia profetizado, vai quebrar a aliança, e vai começar uma perseguição contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, especialmente contra cristãos e judeus. E nesse mesmo tempo, vai começar agora o grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação. E essa é a última semana que ainda não se cumpriu, e eu creio que nós não estaremos aqui, nós não viveremos essa semana. Por quê? Porque nós seremos arrebatados, aleluia. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes. Não sei se os irmãos viram, mas eu coloquei um banner ali no hall de entrada, que fala das 70 semanas, e se você olhar lá, você vai ver que tem 2 momentos do arrebatamento, um antes da manifestação do anticristo. O arrebatamento, como nós temos falado, pode acontecer agora, não há mais nenhum impedimento, nenhum ato profético para se cumprir, para que aconteça o arrebatamento, e a partir do arrebatamento, agora o anticristo vai poder se manifestar, a partir que os vencedores forem tirados dessa terra, o anticristo terá ousadia para se apresentar, porque hoje, aqueles que são conservadores, estão resistindo. Nós estamos aqui sustentando um testemunho, sustentando um estilo de vida judaico-cristão, apesar de tudo que se faz nesse planeta hoje,
Nós estamos vivendo dias muito estranhos, irmãos. Você já tem certamente ouvido falar das teorias das conspirações, né? O que é que diz uma das teorias da conspiração? É que um grupo de pessoas pequeno, né, que estão programados aí há décadas, preparando para acabar com 2/3 da humanidade, inventou esse vírus, né, criou esse vírus, espalhou esse vírus para matar uma multidão de pessoas, porque eles querem acabar com 2/3 da população mundial. Dizem isso que é uma teoria da conspiração. Mas isso já está estabelecido há décadas, está escrito, há documentos escritos, porque tudo está convergindo para um governo mundial. Só que esses grupos de pessoas que estão trabalhando para estabelecer a nova ordem mundial, já ouviu falar disso? O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é acabar com essa ordem que existe hoje, esse sistema judaico-cristão que nós vivemos, de família, né, de propriedade, e estabelecer um governo único. Então, para se estabelecer uma nova ordem mundial, precisa destruir a ordem vigente. Por isso, nós estamos aqui como conservadores, para não aceitar uma nova ordem mundial. Porque todo o Ocidente, principalmente, foi estabelecido sobre princípios judaicos cristãos. Uma família tem pai, mãe, filhos, netos, avós, é a família judaico-cristã. Mas estão criando aí há décadas um outro tipo de família. Não apenas de homem com mulher, mas homem com animais, com plantas, para se criar um novo sistema. Só que eles chegaram à conclusão que hoje no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. É impossível estabelecer um controle em mais de 7 bilhões de pessoas. Então precisa acabar com 2/3 da população. Pega 7 bilhões, divide por 3, elimina as 2 partes, você vai saber quantas pessoas eles querem que fica no mundo. Isso é o que estão se falando, chamando de conspiração. Mas eu acredito nessas coisas, porque chegará o dia que esse cidadão vai aparecer aqui, para estabelecer um governo mundial. Hoje já existe um controle, as nossas vidas de alguma maneira já têm um controle, através do celular. Mas países que vivem num comunismo radical, China, Coreia do Norte, as pessoas não têm liberdade. Você não pode fazer o que você quer. Para que você possa frequentar um determinado lugar na sociedade, você tem uma pontuação, e aquilo tudo está relacionado ao estilo de vida que você tem. Se você obedece plenamente às regras estabelecidas, ao controle determinado, então você tem uma pontuação, e você pode fazer determinadas viagens. Mas se você desobedece em algum ponto, e há um controle disso, você não pode mais. Seus filhos não estudam na escola que você quer, independente se você tem dinheiro ou não. Então tudo isso está acontecendo nos nossos dias, e tudo isso está relacionado com essa profecia. Essa profecia, ela foi direcionada para Israel. O anjo falou, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Quem que é o povo de Daniel? São os judeus, são os hebreus. Mas ela é muito importante para nós, porque ela fala do tempo da volta de Jesus. Ela fala da consumação do século. Ela fala quando o arrebatamento vai acontecer. E Jesus fala do arrebatamento. Nós somos o povo do ungido. E o nosso ungido não vai permitir que nós venhamos a passar por esse período de tribulação. Por isso Jesus fala, então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos passe pela grande tribulação. A vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos passe pela perseguição do anticristo, que será dias como nunca antes houve, disse Jesus. Mesmo aqueles crentes que estarão aqui no período da grande tribulação, eles não sofrerão com a ira de Deus, mas sofrerão com a perseguição do anticristo, para estabelecer a marca da besta. Mas Jesus está falando aqui, que nesse tempo, um será tomado e deixado o outro, e nós temos falado a respeito disso, que é o arrebatamento. Então todas as pessoas que querem, que anseiam, que estão esperando esse momento, serão arrebatadas. E a maneira mais simples de você compreender quem é que vai ser arrebatado, é você avaliar. Há pessoas que estão muito contentes nesse mundo, há pessoas que estão esperando um tempo de paz e prosperidade, e é exatamente aquilo que o anticristo vai oferecer. Serão 3 anos e meio de grande paz e prosperidade. Então as pessoas que estão hoje buscando essas coisas do mundo, eles não estão pensando em sair daqui nesse momento, mas aqueles que estão inconformados com esse mundo, que sabe que todas essas coisas vão acontecer, e está clamando, Maranata, vem Senhor Jesus. Aqueles que não querem ficar aqui, não ficarão. Primeira coisa,
Quem quer ser arrebatado e não passar pela grande tribulação? Amém, amém. Mas aqueles que querem realmente, que crê nessa verdade que está profetizada, que crê nessa última semana, que vai se cumprir. Nós não estamos vivendo essa última semana. Essa última semana da profecia de Daniel vai começar quando ele se manifestar. Quando esse cidadão, que vai ser inicialmente maravilhoso, vai se manifestar. E as pessoas vão agora tratar esse homem como um Deus. Mas ele vai estabelecer uma marca. Quando chegar aos 3 anos e meio, que ele vai profanar o templo, agora ele vai requerer ser adorado como Deus. Ele vai se proclamar Deus. E os seus adoradores vão carregar uma marca, a marca da besta. Agora, esse cidadão, ele só vai ter ousadia de se estabelecer no mundo, quando aqueles que o detêm for tirado daqui. Nós vemos Paulo falando para a igreja de Tessalônica, explicando aos irmãos a respeito da volta do Senhor. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo está dizendo: presta atenção, Paulo dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia aqui com D maiúsculo, é o tempo da volta de Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo está falando do arrebatamento. Aqui ele está falando que tem alguém que está impedindo o mistério da iniquidade. Tanto Paulo está falando aqui que o mistério da iniquidade já opera entre nós, é o mundo que jaz no maligno. João fala que o espírito do anticristo já está entre nós, mas vai chegar o dia que ele vai se personificar, vai haver uma pessoa. Hoje o anticristo já está trabalhando, já está preparando o caminho para que um dia ele se manifeste, mas isso não vai acontecer antes que seja tirado aquele que o detém. E aquele que o detém são os vencedores, são os conservadores. Nós que somos conservadores estamos resistindo, não aceitamos uma nova ordem mundial, não aceitamos um governo mundial, não aceitamos as novas ideologias, não aceitamos mais esse sistema que está sendo imposto, aonde nós perdemos a nossa liberdade, nós não abrimos mão da nossa liberdade. E se nós estamos resistindo, não vai se manifestar. Mas vai chegar um dia, para se cumprir a profecia, Deus vai tirar esse grupo de irmãos, conservadores, vencedores, e a partir do momento que aqueles que o detêm saírem daqui, agora ele vai se manifestar, e vai estabelecer aí o início da última semana. O anticristo só vai se manifestar quando os vencedores são arrebatados. Alguns irmãos acreditam que quem está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo, mas nós não cremos, porque no período da grande tribulação vai haver salvação, e não há salvação sem a presença do Espírito Santo. Então não pode ser o Espírito Santo que vai sair para que o anticristo se manifeste. O Espírito Santo está aqui desde o tempo que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas, o tempo todo o Espírito Santo está aqui na terra, e ele está vivendo e vai continuar aqui, até o final, até a Nova Jerusalém. Alguém está resistindo,
E esse alguém são os vencedores, são aqueles filhos maduros que estão hoje se posicionando contra todas essas coisas que o espírito do anticristo, que o mistério da iniquidade está tentando impor sobre a nossa vida. Mas cada dia mais a pressão vai aumentar, cada dia mais vai haver mais pressão sobre os conservadores. E vai chegar, como eu já falei para os irmãos, hoje nós aqui no Brasil já não podemos falar qualquer coisa em qualquer lugar, que podemos ser presos. Você já viu muitos pastores aí, que fizeram declarações nas redes sociais, estão sendo processados, porque simplesmente falaram o que está escrito na palavra de Deus, sendo processados, perseguidos. Mas vai chegar um dia que vai ficar insuportável isso aqui, e de certa maneira os conservadores, os vencedores estarão tanta opressão que Deus vai tirar eles daqui, e aí o caminho vai ficar aberto para o anticristo se manifestar. Então nessa profecia de Daniel tem uma data marcada, mas na volta de Jesus não tem uma data marcada, mas tem muitos sinais que nós compartilhamos algumas semanas atrás. Jesus falando a respeito da sua volta, a respeito da consumação do século, ele fala de alguns sinais. Ele fala do sinal da figueira. A figueira é Israel. Quase 2000 anos não existia o Estado de Israel, mas Jesus falou isso lá há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra, mas olha para a figueira, quando os seus ramos, seus brotos aparecerem, é chegado o tempo do fim, o tempo da consumação do século. E nós sabemos que em 1945, a nação de Israel, de maneira extraordinária, sobrenatural, depois de quase 2000 anos, voltou a existir, e se tornou uma grande potência. Um país minúsculo no meio de um monte de inimigos, está ali como uma potência mundial. Ninguém toca neles, pelo contrário, a figueira brotou. Esse é um grande sinal da consumação do século. Mas Jesus também fala um outro sinal a respeito dos dias de Noé. Isso está em Mateus 24, que a sua volta acontecerá como nos dias de Noé, que a população do mundo estará vivendo como a população dos dias de Noé. E nós sabemos que as pessoas que viviam no tempo de Noé estavam vivendo numa devassidão imensurável, algo tão abominável que Deus condenou toda aquela geração e mandou o dilúvio. E hoje a maneira com que as pessoas estão vivendo aí fora, no mundo, com todas essas coisas que estão acontecendo, está muito semelhante aos dias de Noé. Que a principal característica dos dias de Noé é que ninguém se importava com Deus, viviam completamente separados de Deus, da vontade de Deus, ninguém estava interessado com as coisas de Deus. O mundo hoje, se você conhece, se você acompanha, você vê que estão vivendo completamente alheios àquilo que é a vontade de Deus. Mas também Jesus fala um outro sinal, que vai ser o arrebatamento. O arrebatamento é um sinal da volta dele propriamente dita. Alguns irmãos acreditam que Jesus vai vir e todos serão arrebatados, mas ele apresenta antes da grande tribulação um arrebatamento. Quando um vai subir, o outro vai ficar, é antes da grande tribulação. A volta dele propriamente dita vai ser no final da grande tribulação. Quando você olhar aquele banner lá fora, você vai ver que há dois momentos em que a igreja será arrebatada. Uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. Jesus fala um quarto sinal, que é o sinal do pai de família, o ladrão. Isso aqui também se referindo àqueles que serão arrebatados, são aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão apercebidos. Depois do arrebatamento, vai haver um intervalo de tempo, que nós não sabemos quanto tempo vai. A igreja vai ser arrebatada, os crentes que ficarem aqui vão tomar uma posição agora em Deus, mas vai haver um intervalo de tempo até que seja revelado o iníquo, que não vai ser revelado como iníquo, vai ser revelado como alguém extraordinário, que vai trazer um tempo de paz e prosperidade. A Bíblia não fala desse tempo, mas para os vencedores que já foram arrebatados, não faz diferença mais, não estaremos mais aqui, diga glória a Deus. Essa profecia de Daniel também se refere a nós, porque nós somos o povo do ungido, nós somos aquele que recebemos o ungido, o Salvador, o Messias, o Cristo. E essa profecia tem um objetivo muito claro. O propósito dessa profecia, que nós lemos no início, revela para nós o plano de redenção, que Deus estabeleceu desde o jardim do Éden, desde quando Deus falou que ia enviar o descendente da mulher.
Então essa profecia revela para nós a certeza da graça que vai ser manifestada, a graça que vai ser revelada através do ungido. As 70 semanas estão determinadas para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. As 70 semanas, quando se completarem, Deus resolveu completamente o problema do pecado. Pastor, mas nós não temos mais problema com o pecado, nós já fomos salvos. Não, a nossa salvação foi concretizada, consumada lá na cruz. Mas no momento que você creu com o coração, confessou com a boca, você nasceu de novo no Espírito. Você foi salvo no Espírito, o Espírito está pronto. Mas nós estamos vivendo um segundo momento dessa salvação, que é a salvação da nossa alma, que é a transformação da nossa alma por contemplar o Senhor, por não conformar com este século. Então a nossa alma ainda não está transformada. Vai chegar o dia que a nossa alma será tal qual de Jesus é. Não teremos mais problemas para perdoar, para amar uns aos outros. E tem o problema do nosso corpo também. O nosso corpo não habita bem nenhum, a nossa carne, Paulo diz que não habita bem nenhum. Então Deus vai ter que resolver o problema do nosso corpo, é quando nós vamos receber um corpo glorificado. Aqueles irmãos que forem arrebatados antes da grande tribulação, serão arrebatados e receberão um corpo glorificado. E aqueles que passarão pela grande tribulação, no final vão ser arrebatados, receberão um corpo glorificado. Ali está se completando a nossa salvação, a plena salvação do espírito, da alma e do corpo, que nós ensinamos no cursão. Então essas 70 semanas vai resolver de uma vez por todas o problema da transgressão, do pecado, da iniquidade, para trazer a justiça eterna. Mas isso eu quero falar na semana que vem. Nessa hora eu quero convidar você a ficar de pé e a nós orarmos a respeito desse assunto tão importante. Nós estamos vivendo um tempo da dispensação da graça, e essa graça se refere a nós, porque nós podemos colaborar com o Espírito Santo nesse processo da nossa transformação. Eu reconhecer em mim aquilo que ainda não se parece com Jesus, e eu clamar ao Espírito Santo para ser transformado. Mas estamos vivendo um tempo de salvação, um tempo onde nós recebemos da parte de Deus o ministério da restauração e a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Estamos vivendo o tempo de anunciar o Evangelho, para que as pessoas que estão predestinadas para serem salvos, sejam salvos. O mundo tem muitas pessoas lá, que estão predestinadas para serem salvos, mas estão presas no império das trevas. Essa também é uma missão daqueles que serão achados como vencedores, que não aceita a condição que as pessoas estão vivendo no mundo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o Deus deste século, que habita nas regiões celestiais, no segundo céu. E porque nós estamos habitando no terceiro céu acima deles, nós estamos aqui nesse tempo da graça, para liberar uma palavra de poder, para quebrar o poder desses demônios que estão cegando o entendimento dos incrédulos, para que eles possam agora contemplar a maravilha da glória do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de anunciarmos as boas novas. Sabemos que esse tempo vai se encerrar, mas eu queria orar nesse momento, para que o Senhor pudesse abrir os olhos do nosso coração, para que nós pudéssemos enxergar, ver aquilo que não estamos vendo. Ore agora ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, e oramos hoje, ó Deus, para que o Senhor ilumine, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver, nós possamos enxergar muito além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós queremos, ó Deus, ver profeticamente, assim como esta profecia das 70 semanas de Daniel está anunciando um tempo determinado, quando o Senhor viria, e as pessoas não perceberam, as pessoas não estavam apercebidas, não estavam vigilantes, e não perceberam o tempo que o Senhor veio como Messias, como ungido. E hoje nós estamos vivendo, ó Deus, esperando o tempo da sua volta, e nós oramos hoje: livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de sermos naturais, livra-nos, ó Deus, de vivermos nesse mundo natural, onde vivemos debaixo da influência do segundo céu. Abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a verdade da tua palavra, e vivermos os nossos dias, e sermos achados como vencedores. Nós oramos hoje, Senhor, que nós sejamos encontrados como vencedores, e naquele dia sejamos nós tomados para encontrar com o Senhor diante do trono.
Nós oramos, ó Deus, porque o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada caso uma extensão da igreja. Oramos para que essa seja a verdade no nosso meio. Nós oramos hoje, ó Deus, em nome de Jesus.